Senhoras e senhores, ao cumprimentá-los, estamos iniciando mais um Diálogo Espírita. A doutrina espírita passada a limpo, um programa da Casa Espírita Francisco Cândido Xavier, Chico Xavier de Santa Cruz do Sul. Pedimos neste momento que o irmão Dilson Pereira de Barros faça a prece inicial. Então, a todos nós, a todos os ouvintes, fica o convite. Vamos nos conectar com Deus. Para tanto, é necessário nós mudarmos nossa vibração. É necessário nós ajustarmos para sentir, para interagir com o mundo maior. Daí, procurem se acalmar. Uma sugestão, uma respiração tranquila. Aqueles que puderem podem fechar os olhos e pensemos em Jesus. Pensemos nele. É muito bom pensar nele. Melhor é começarmos agora a senti-lo. Procuremos sentir aquele amor vibrante, aquele amor indescritível a nós outros aqui da terra. É nosso anjo de guarda que está aqui próximo. Está próximo de cada um e não importa onde estejam. É nosso anjo de guarda que nos emana os fluidos de Jesus. Quando o sentimos, é assim que ocorre. Vamos então, já mais calmos, vamos pensar no pedido que desejamos fazer a Ele. E ouvindo a minha voz, ouvindo a própria respiração, sentindo o amado Mestre. Também rogamos que a espiritualidade maior que executa as ordens de Deus possam vir em nosso auxílio, acalmando as nossas dores da alma, nos intuir os bons pensamentos, tanto a nós aqui no Diálogo Espírita, para que possamos levar a cada um, a cada lar, aquela palavra amiga que consola, quanto a vós outros, acalmando a vossa alma, a fim de que cada um possa adquirir as forças para um recomeço. Obrigado a Deus, a espiritualidade amiga, que assim seja. O tema que vamos abordar hoje é esperar e alcançar. Está em Hebreus, capítulo 6, versículo 15. E assim, esperando com paciência, alcançou a promessa. Paulo, a esperança de atingir a paz divina com felicidade inalterável vibra em todas as criaturas. O anseio dos patriarcas da antiguidade é análogo ao dos homens modernos. O lar coroado de bênçãos, o dever bem cumprido, a consciência edificada, o ideal superior convenientemente atendido, o trabalho vitorioso, a colheita feliz. As aspirações da alma são sempre as mesmas em toda parte. Contudo, esperar significa persistir sem cansaço e alcançar expressa triunfar definitivamente. Entre o objetivo e a meta faz-se imperativo o esforço constante e inadiável. E esperança não é inação. E paciência traduz obstinação pacífica na obra que nos propomos realizar. Se pretendes materializar os teus propósitos com o Cristo, guarda a fórmula da paciência como a única porta aberta para a vitória. Há sofrimento em teus sonhos torturados? Incompreensão de muitos em derredor de teus desejos?
a ingratidão e a dor te visitam o espírito? Não chores, perdendo os minutos, sem nem maldigas a dificuldade. Aguarda as surpresas do tempo, agindo sem precipitação. Em cada noite é nova sombra, cada dia é nova luz. Lembra-te de que nem todas as águas se acham no mesmo nível, e nem todas as árvores são iguais ao tamanho, no crescimento ou na espécie. Recorda as palavras do apóstolo dos gentios. Esperando com paciência, alcançaremos a promessa. Não te esqueças de que o êxito seguro não é de quem o assalta, mas sim daquele que sabe agir, perseverar e esperar por ele. Tema interessante, né? O que o irmão Jussi encontrou no Evangelho sobre esse tema? Pois bem, Antônio, olha, às vezes eu fico impressionado com a atualidade dos ensinamentos que nos são ofertados. Este livrinho é do século passado, lá de meados do século passado, e parece que isso aqui foi feito para hoje, para o nosso programa, para o nosso público, para as nossas vidas atuais. Então, e assim, esperando com paciência, alcançou a promessa. O que o nosso querido Paulo quer nos dizer? Acredito que está lá no Evangelho, Antônio, no capítulo 9, bem-aventurados os mansos e pacíficos, no item 7, onde um espírito amigo refere a importância da paciência. E ele começa, Antônio, dizendo exatamente o que Emmanuel nos coloca aqui. A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos, mas ninguém quer ter ela. É impressionante como nós, na carne, não queremos sofrer, Antônio. Nós não queremos sofrer, nós não queremos dor, nós não queremos problema, nós não queremos nada que turbe o nosso ir e vir. Quando a doutrina espírita nos explica, os espíritos nos ensinam, que estamos num planeta de expiação e provas, numa condição de infantilidade espiritual, e a recém exercitando o ir e vir dos ensinamentos que vão nos elevar a patamares maiores. Então, a dor no nosso ir e vir é consequência natural do uso do nosso livre-arbítrio, mas a gente refuta muito. E aí, a paciência é um remédio, Antônio. É um remédio. Vamos trabalhar isso? Vamos trabalhar. Até porque, eu digo sinceramente, digo por mim, acho que por a maioria dos nossos queridos audientes e aqueles que nos veem também, ninguém gosta de sofrer. Isso aqui dizer que gosta de sofrer é difícil, né? Ninguém gosta de sofrer. Sofrimento é uma coisa que ninguém quer. Ninguém quer, no fundo, mas o sofrimento, como o Jussi falava agora, muito bem, é inerente a nós ainda como encarnados no planeta Terra. O que o irmão Gilson encontrou também, concorda com a explicação? Concordo, com certeza. O Evangelho todo, do Cristo, ele nos traz esses ensinamentos, Jussi e Antônio. E Paulo, quando se depara com esses ensinamentos e percebe que Jesus, ele nunca disse, eu vou te curar. Nunca disse isso. E os ensinamentos do Cristo, eles formam um manual para a nossa vida. E o Paulo percebeu bem, entendeu esta mensagem. Jesus, quando ele era abordado, olha, cura fulano, cura ciclano, depois ele tinha o cuidado de dizer, foi tua fé que te curou. Para que nós percebêssemos desses ensinamentos e procurássemos dentro desse manual de vida a tua fé que te curou. Entender essas expressões, E o que se trata a fé, senão também o exercício da paciência, da doçura, da prática desses ensinamentos. E Paulo entendeu muito bem, e por isso ele aconselha. E não te esqueças
de que o êxito seguro não é de quem o assalta, mas sim daquele que sabe agir, perseverar e esperar por ele. O início desse ensinamento do Emmanuel é um mundo feliz que todos nós desejamos. A gente, assim como sempre foi desde os patriarcas da antiguidade, a gente deseja um lar coroado de bênçãos, a gente deseja o dever sempre bem cumprido, nós desejamos uma consciência edificada. Esse aqui é o planeta no futuro. O ideal superior convenientemente atendido, o trabalho vitorioso, a colheita feliz, aspirações da alma e tal. E só faltou aqui a saúde. E não está proibido, né, Antônio? Não. A gente desejar tudo isso, né? Não. Mas o que Paulo quer nos dizer é que a gente tem que ter paciência para alcançar isso. Muita paciência. E Emmanuel coloca aqui que paciência não é ficar parado. Então está muito bem explicado isso, né? Não é ficar parado. Mas eu quero polemizar com uma fala anterior do irmão Dilson aqui. Eu quero colocar isso aqui, eu gosto de polêmica, né? Ele diz que Jesus não curava, e eu digo assim, Jesus curava sim, mas o que ele demonstrou com a fala dele, só que eu quero complementar, então não é tanto polemizar, mas complementar, o que ele quis dizer com isso? Que ele demonstrava para todos nós a sua humildade em dizer que a tua fé te curou, para que nós outros aqui, pequeninos, que rastejamos no orbe, não fiquemos pensando que nós fazemos, que nós podemos fazer, e sim, a fé do outro. Jesus curava, e dizia, a tua fé te curou, mas ele curava também, e como curava, né? Porque ele tinha esse poder. Ele é, digamos assim, se nós fôssemos escolher um pai, hoje ele seria o pai da terra, ele é o pai da terra, né? Sabes, Antônio, que Jesus, ele nos cura a todo instante. Sim. Mas então de que forma? Só quis dizer dessa forma, para não deixar mas bem claro. É importante, né? É um ensinamento que é muito atual. Jesus é por amor, ele é indescritível o amor deste irmão maior. E ele nos cura a todo instante, que nós sigamos ele. Crer. Aquele que não só crer, Antônio, mas que siga o manual de vida que ele nos deixou. O Novo Testamento, a Boa Nova, ela forma um manual de vida. Se nós seguíssemos esse manual, e a gente segue manual para montar o carro, a gente adora ver manual do carro, do rádio novo, de um brinquedinho novo. Mas e o manual da vida? O manual que vai proporcionar nós colocarmos na malinha de viagem a cura da alma. Crer e agir. E não ficar, como você falava, parado. A paciência não quer dizer parar. Caminhar com calma, devagar, em todos os sentidos. E essa semana eu ainda falava com uma pessoa, que tinha muita pressa, ansiedade, eu disse assim, calma, anda devagar. Levou um susto. Eu ando muito, não, é geral. É geral, não é andar devagar do caminhar tão somente, andar devagar no pensar, andar devagar no falar. Pensar o que falar, ficar em vigília constante 24 horas por dia, isso é ter calma, calma no andar e calma em tudo. Isso é paciência, é saber esperar o momento certo de dizer alguma coisa para uma pessoa e não falar por falar pelos cotovelos, simplesmente por falar. Tem gente que fala pelos cotovelos e diz tudo que está pensando na hora, pensa antes de falar, vê se isso aqui vai fazer bem para alguém. Pondera. Emmanuel é muito feliz, Antônio, quando ele nos convida a refletir que esses ideais superiores que todos nós almejamos, que estão longe da dor e do sofrimento, eles não são proibidos da gente idealizá-los ou mesmo buscá-los, mas a paciência aí como uma forma de compreender o esforço, porque o progresso, a evolução nossa, ela é trabalhosa, então, no caso da paciência, a paciência não é ficar parado, pelo contrário, ela deve ser obstinada, pacífica, mas obstinada.
E aí outro dia eu estava assistindo um trabalhador espírita que eu gosto de assistir, Antônio, e ele falava uma coisa sobre as provações da vida. Tem a ver com a nossa reflexão de hoje. Os espíritos não colocaram nenhum símbolo, não colocaram figura, não fizeram nenhuma retratação lúdica para colocarem o espiritismo na Terra. Apenas uma cepa. E olha o que a cepa significa, Antônio. É um ramo de videira com algumas folhas e uns cachos de uva. Os cachos de uva representam a nossa união necessária para nós evoluir. Os frutos não nascem sozinhos, eles estão em cachos. E para que se extraia dele, da uva, a essência, que é aquilo que efetivamente seria a nossa alma transformada, a uva é pisada, Antônio, amassada, ela é estragada. E aí sai o resveratrol, que é o remédio para a nossa imunologia. Então, olha o simbolismo da cepa no que trata da dor, da bênção da dor, do atrito, do sofrimento, do esforço. Podemos alcançar o que Emmanuel falou? Claro que sim. No entanto, saibamos que para tanto, necessariamente teremos que nos esforçarmos e não raras vezes sofrermos muito para conseguirmos. A paciência também pode ser vista como um momento anterior, né? Uma etapa necessária. Então nós temos que amansar nosso coração, nós temos que nos pacificar, não é inação, é ação, só que é uma ação diferente. É uma ação que ela tem caracteres diferentes do arrastamento atual nosso, sobretudo da mente. Por isso que é bom a gente ressaltar, vocês já fizeram isso, que Jesus é o caminho. Mas não temos Jesus tudo, é o caminho. Não né? temos. Está lá no Sermão da Montanha todo o ensinamento a respeito disso, da mansidão, da passividade. Né? Uhum. E nós só não bebemos nessa fonte ainda, ou nem a encontramos como humanidade, porque nós não tivemos interesse, Antônio. E a dor assume outro comportamento aí. Aí vem aquilo que eu queria chegar, e está chegando agora nos finalmente, daquilo que a dor às vezes é necessária, mas a dor não precisaria acontecer se eu tivesse já aprendido a lição. Aí que o sofrimento veio para eu aprender a lição. O dia que eu aprender a lição, eu não vou sofrer mais. Então, se a gente for inteligente, nós nos dizemos inteligentes, por que a gente vai sofrer se a gente não precisa? Pensar nisso. Pense nisso. Siga o manual de Jesus. Se nós seguirmos os ensinamentos dele, nós curamos a alma, curamos o corpo físico. A dor, Chico, né? A frase do Chico, dor reparadora. Nesse caso, a dor é reparadora. Mas, isso que eu estou dizendo agora, se a gente quer, não precisa sofrer para aprender. Pode ser pelo amor, pode ser pela ação. Esperar e é o ideal, e alcançar, né? O bem, é fazer o bem o tempo inteiro, é pensar o bem, é não falar o mal, é ficar em vigília no bem 24 horas por dia. E a dor, se vier a dor, será uma dor mínima. Aquela dorzinha que vai ser com Jesus, o fardo vai ser muito leve. O jugo. E o exemplo do poço, da água, continua valendo para nós. Jesus mostrou o caminho do poço. A água está à disposição. Aqueles que não questionarem se a água é boa, se a água é da religião tal, aqueles que não questionarem se a água se o poço é muito fundo, vão beber da fonte da vida. O sofrimento não vai ocorrer, Antônio, vai ocorrer para aqueles
que demoraram para acreditar que aquela água era boa e não vão ter a oportunidade de bebê-la no momento oportuno. Então, não observar, não seguir Jesus é retardar o progresso, é retardar a felicidade. Infelizmente, a gente percebe na maioria dos nossos irmãos encarnados um arrastamento em oposição a esses ensinamentos maravilhosos, pela qual realmente não trazem prazeres imediatos. E daí, nos permitindo esse arrastamento, nós vamos adiando o que há de divinal nos ensinamentos do Mestre. Quando temos, enquanto não temos aquela dor que nos achata, que nos coloca numa condição de reflexão, e aí a gente começa, parece que num primeiro momento essas reflexões, daqui a pouco nós vamos diminuindo o passo, talvez a saúde física contribua, enfim, a gente vai adquirindo a paciência aos poucos. A paciência, eu não tenho dúvida, conforme ainda mais diante aos ensinamentos do Cristo, ela é o caminho também para que nós consigamos curar as almas. O Espiritismo nos abre esta visão, porque nós sabemos que a vida não começa no túmulo e não começa no nascimento e não acaba no túmulo. Verdade. A vida é persistente, Deus nos criou há milhares de anos como espírito, e como espírito sobreviveremos. Portanto, gente, esse véu que se descortina, e é muito novidade ainda, nós sabemos disso, isso é muito novidade. Estudem, procurem descobrir a verdade da doutrina que nos dá esta luz e explica para nós o porquê que nós estamos sofrendo e como podemos minorar ou acabar com o nosso sofrimento, não tirando a própria existência, não, de jeito maneira. É uma novidade, né, Antônio? Novidade. Que já tem 160 anos, né? Mas ainda é novidade. Mas ainda é novidade, né? Mas o tempo é de Deus, não é o nosso. E neste tempo de Deus encontra-se a virtude que Jesus nos ensinou, chamada paciência, que Paulo referiu. Com paciência seremos mansos e pacíficos. O nosso programa passou rápido, empolgados e felizes com a reflexão que nos foi oferecida. Vimos os minutos escorrerem e já estamos no final. E para o final reservamos sempre uma oração. Portanto, cada um que nos assiste, que nos ouve, que refletiu conosco a importância de seguir Jesus e de ter paciência, coloque junto aos seus aparelhos a água para ser fluidificada. Relaxe em suas cadeiras, respirem fundo, pausadamente, limpando as suas mentes, porque neste momento, em nome de Jesus, espíritos benfeitores, que foram os verdadeiros protagonistas deste programa, daquilo que nos foi intuído, estão aqui para nos ajudar. Trazem do alto energias curativas e espirituais e derramam sobre cada um de nós e sobre todos, sobre os nossos familiares, sobre os nossos lares, limpando, higienizando, retirando todo o morbo, todo o fluido deletério, fazendo com que essa energia penetre o nosso corpo, a nossa alma, as nossas células, as nossas moléculas, nos fortalecendo, nos encorajando, nos dando esperança de que os dias melhores estão por vir. O cristão que somos todos nós, sabemos que não seria fácil, mas imbuídos do propósito de aprendermos, de dobrarmos os joelhos da nossa alma
estamos aqui, neste momento, agradecendo a Jesus pela bênção da sua proteção e da misericórdia divina. Muito obrigado, que assim seja.